Precisamos ainda de reforços, contratações para a temporada 2023. Em breve, daqui a mais ou menos 2 meses, o nível vai se elevar. E a gente precisa se adequar até chegar à disputa do Campeonato Brasileiro e se preparar em mais alto nível para que a gente possa fazer uma competição interessante, para que a gente possa ser competitivo neste torneio tão complicado que é o Brasileirão. A gente vai falar sobre isso, destaque da última partida do Bahia, sobre TNT parabenizando o esquadrão pelo título de 88 e outras coisas mais no vídeo de hoje. Bora lá! Tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral pra gente, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, adiante seu lado, baixe já, clique no primeiro link da descrição ou aponte o celular para esse QR Code aí, ó, que aparece na sua tela. O aplicativo da OneFootball está com uma grande novidade que talvez você já saiba, mas se você não sabe, eu vou lembrar para você. Tá passando o jogo da Copa do Nordeste, os jogos da competição mais importante do primeiro semestre do Brasil está sendo transmitido lá na OneFootball e você pode assistir pagando um valor ali por jogo, de maneira avulsa, tá? Então, se você ainda não baixou o aplicativo, que é gratuito, clica no primeiro link da descrição ou aponta o celular para o QR Code que aparece na tela e depois vai lá e usufrui dos jogos da Copa do Nordeste. Lá também tem dados, estatísticas, cartola, FIFA 23, informações do Bahia, do seu time do coração, só botar lá como favorito, das ligas que você mais gosta de acompanhar e muito mais. Então não perde tempo, cara, chega junto, não vacila e baixa já o aplicativo da OneFootball. Gente, ontem foi um dia muito especial para todo torcedor tricolor. Seja aquele que vivenciou o título brasileiro de 88, que aconteceu ali no começo de 89, seja para aquele que só ouviu falar, mas se emociona com a história, com a luta da equipe comandada pelo mestre Evaristo Macedo lá na Copa de União de 1988. A gente já deu destaque para isso em um dos vídeos do dia de hoje. Ontem também comentamos sobre esse feito, as mais de 200 mil pessoas que foram receber o Bahia, né, campeão brasileiro em Salvador, e a TNT Sports lembrou também do Bahia, botou aí, ó, tem que respeitar a história do Bahia. É dia do torcedor tricolor comemorar e relembrar a conquista do segundo título brasileiro. E o que chama mais atenção e gera até polêmica para alguns, mas para mim não tem problema nenhum, eu acho que é a verdade e é isso, né, tem que ser respeitado. Único nordestino bicampeão do Brasileirão, né? O Sport fala que é bicampeão, né, do país, porque conquistou uma Copa do Brasil e o Brasileiro de 87 com um asterisco e tudo mais. E aí, às vezes, eles ficam chateados quando não são mencionados como um bi. Né? Mas, enfim, no Nordeste, só o Bahia é bicampeão brasileiro. Tem que respeitar a nossa história. Gente, vamos falar sobre a última partida. A gente já tinha dado destaque para isso, mas é muito importante lembrar novamente. O melhor da partida foi Kaique, fez um gol, deu uma assistência, foi um jogador importante na construção do resultado contra o Atlético Alagoinhas, se soltou um pouco mais, teve mais personalidade, já tinha feito seu primeiro gol com a camisa do Bahia no Bavi, um gol importante, e no Barril Dobrado, ó, foi eleito aí com 60% dos votos. E a gente vai trazer alguns números de Kaique, que está se reencontrando aí nesse começo de temporada, ainda é muito precoce para poder fazer análises mais aprofundadas, mas muitos torcedores vinham criticando, hora ou outra, a postura, um jogador que se espera muito, que tem muita expectativa, pela promessa que é, por ter ido muito cedo para o Manchester City, por ter se destacado bastante na base e no time profissional, inclusive jogando Libertadores lá no Fluminense, e agora ele está correspondendo, tomara que continue evoluindo, porque é um cara que tem tudo para agregar bastante pela qualidade técnica que tem. Scouts Bahia botou aí, ó, Kaique contra o Atlético de Alagoinhas, um gol, uma assistência, 3 finalizações certas de 3 tentadas, um drible certo, uma assistência para finalização, acertou 18 de 22 passes, 3 faltas sofridas, 6 perdas de posse, né? Por mais que tenha errado aí, que pelo menos erre tentando, né? Progredindo, criando, desenvolvendo o jogo, elevando a sua performance. Esse foi Kaique contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, que continue aí melhorando. Essa sempre vai ser a nossa torcida. E uma coisa pode ter passado despercebido por você, torcedor tricolor, na entrevista coletiva do treinador Renato Paiva. A galera do portal Tricolor 88, nosso querido Davi, destacou isso. Ó. O Bahia se mantém ativo no mercado e busca ainda mais a qualificação do elenco. Renato Paiva revelou dificuldades em negociações pelo nível de jogadores que estão na mira.
O treinador falou da situação na última coletiva realizada após o triunfo em Alagoinhas. Então, você que viu a entrevista coletiva aqui no canal, na TV Bahia, seja onde for, deve ter reparado, mas pode ter passado despercebido. Foi uma pergunta do nosso querido Neto, lá do canal SBTV. Renato Paiva falou sobre a dificuldade das negociações, né, de se concretizarem justamente pelo nível mais alto dos atletas que estão sendo procurados. É evidentemente que o torcedor tricolor queria ver um time sendo formado ali desde dezembro, já pronto para poder se adaptar, se adequar, se desenvolver nesse primeiro semestre e depois no brasileiro já está prontinho. Mas a gente sabe que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E o futebol não é tão simples assim. Mesmo que se tenha dinheiro e tudo mais, algumas coisas são levadas em consideração para poder você fazer uma contratação de um atleta, para você poder trazer um jogador. Então, por conta disso, o Bahia encontrou algum tipo de dificuldade para trazer alguns jogadores que já almejava e agora está em estágio aí avançado para poder contratar atletas já visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Então, jogadores do nível mais alto do que os que foram contratados até o momento, até porque muito torcedor tricolor tem reclamado, de certa forma, aí, criticado nas redes sociais o estilo de contratação, né? Se esperava que viessem jogadores jovens, né, para se desenvolver aqui, que pertencem ao City Football Group e tal, mas o número, de certa forma, tem incomodado alguns, né? Porém, a gente sabe que para poder formar um elenco, você precisa de jogador de características diferentes, com histórias diferentes, vivências diferentes, para poder as coisas se encaixarem e se desenvolverem, né? Então, jogadores de nível mais alto estão chegando, segundo revelou o técnico Renato Paiva. Essas negociações estão acontecendo. Inclusive, nosso querido Rodrigo fez essa arte aí bacana lá no Twitter, né, destacando os jogadores que a gente tem por posição hoje, né, tanto titulares quanto reservas. No gol, Marcos Felipe, tem ali o reserva imediato, Matheus Klaus. Precisaria de um jogador, um goleiro para ser reserva imediato. Eu acho que essa busca por goleiro é necessária e deve estar acontecendo. O Bahia já tentou Elton Leite, tentou o Dida Ramírez, outro jogador pode estar sendo avaliado pelo scout do City, mas o fato é que a gente precisa de um outro goleiro para poder disputar com o Marcos Felipe. Ali na lateral direita, André, Cicinho e Douglas Borel. Cicinho e Borel precisam se provar bastante e existe uma expectativa grande em André, mas a gente não pode esquecer que é um menino de 19 anos de idade, né? Por mais que exista expectativa, também existe possibilidade de oscilação, não dá para depositar toda a responsabilidade no atleta, né? Na zaga temos Canu, Marcos Vitor e David Duarte de um lado, Raul Gustavo, Gabriel Xavier, e faltando mais um ali para poder compor, né, as alternativas, as opções para o sistema defensivo, para a zaga, né? Lembrando que Renato Paiva já utilizou no Independente Del Valle em muitas oportunidades de esquema de 3 zagueiros, não está descartada essa possibilidade aqui no Bahia em algumas ocasiões, e na esquerda temos Chaves, Matheus Bahia e Rian, né? É uma posição que, se os jogadores alcançarem o seu nível mais alto, a gente está bem suprido, fornecido, mas também são atletas jovens ali no lado esquerdo do campo, Chaves com 20, Matheus Bahia com 23, Rian com 20, tomara que eles possam se desenvolver para que a gente não precise contratar mais lateral esquerdo. Temos ali na volância Rezende e o nosso querido Miqueias em um lado, né? Então a gente precisa ainda de um volante ali para poder se firmar. E numa outra disputa, Nicolás Acevedo, Mugni e Diego Rosa. Acho até que Mugni pode jogar aqui junto com o Diego Rosa, o Nicolás Acevedo, mas realmente precisamos de um outro volante de saída. Eu cheguei a destacar isso em um dos vídeos do canal há um tempo. E no meu campo, Cauli, Daniel e Patrick Veron como alternativas, como típicos meio-campistas. Chegamos nas pontas e aí a posição mais carente, né? Biel é o titular de um lado com o Jacaré como reserva, a gente precisa de mais. Kaique é o titular do outro lado, com Arthur Salles ali como reserva, a gente precisa de mais. Saiu o Caio Vidal, né? Então abriu uma vaga, um espaço aí para que venha jogador na posição. No ataque, Everaldo, Ricardo Goulart consolidado como 9, né? Agora nem entra em disputa mais no meio-campo. E Everton, né? São as opções que a gente tem ali para a centroavância. E eu acredito que na centroavância a gente também precisa de mais contratações, né? Traria aí pelo menos mais um goleiro, outro zagueiro, um volante de saída, né? Um ponta, pelo menos um, né? Mas eu acredito que pode ser dois, para poder você ter mais alternativas, mais opções, características diferentes para propiciar variações de jogo no Campeonato Brasileiro e um outro centroavante ali para disputar com Everaldo, Ricardo Goulart. Então, 6 contratações, pelo menos, aí visando a disputa do Campeonato Brasileiro, eu acho que serão fundamentais para o desenvolvimento da nossa equipe. Mas, enfim, a opinião minha, né? Foi um Barbaço Opina também, junto com o Plantão Tricolor. O espaço está aberto para você também trazer à tona o seu ponto de vista, tá? Fala nos comentários quantas contratações você acha que a gente ainda precisa fazer para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tá bom, meu povo? É isso, esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Tamo junto, forte abraço, hein? Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?